Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Este texto é a primeira profecia do Messias. É também chamado de proto-evangelho. Primeiro evangelho. Tudo indica que o Senhor Deus aqui é Cristo antes da sua encarnação. O Senhor está falando com a serpente, isto é, com Satanás, porque Satanás se apresentou ao casal no Éden de Deus através de uma serpente. O descendente da mulher é Jesus Cristo. Quem seria a descendência, a semente da serpente? A descendência da serpente é a humanidade pecadora que precisa ser crucificada e ressuscitada com Cristo, em Cristo. Salmo 58, verso 13 e 4. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Salmo 58, verso 3 e 4. Não é o caso de alguém, é a situação de toda a humanidade. Mateus capítulo 23, verso 33. Mateus 23, verso 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do
inferno. São palavras de Jesus Cristo. Mateus 23, verso 33. Parece que Satanás, a antiga serpente, se dirigiu aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, na forma de serpente, e teria introduzido neles a natureza de serpente, a natureza de víbora, a natureza pecaminosa e maléfica. Jesus nos comparou, enquanto pecadores, com víboras e não com animais dóceis, mansos e não venenosos. A palavra raça também tem o sentido de natureza, parentesco, característica, aquilo que vem com o nascimento. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês têm as características das serpentes, vocês têm a natureza venenosa das víboras. Paulo também disse aos Efésios, no capítulo 2, verso 3, o seguinte: começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós, e estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. A expressão tal como todos os demais está indicando que todos nós nascemos com essa natureza. E pecar é uma coisa natural para o pecador, da mesma forma que a serpente venenosa produz veneno. É uma questão de natureza. A descendência da serpente, que está representando Satanás, é a humanidade. A humanidade, eu, você, todos nós nascemos e já nascemos portadores, já nascemos portando a natureza da serpente, a natureza do diabo, natureza venenosa. Às vezes não cometemos coisas assim tão grotescas, mas mesmo assim somos portadores da natureza da serpente. Jesus veio nos libertar dessa natureza através da nossa morte com Ele na cruz. Uma cascavel não tem jeito de amansá-la e ensiná-la a não morder. O que fazemos com a cascavel? Cortamos a cabeça. Cortamos a cabeça. Ela tem que morrer, né? Então, irmãos, a coisa é assim. Eu sei que a gente temos a tendência de identificar como serpente, descendência da serpente, aquelas pessoas que não gostamos, pessoas terríveis. Mas não, todos nós, todos, a palavra do Senhor diz. Jesus veio nos salvar dessa natureza com a qual nós nascemos, natureza envenenada,
através da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Só temos que crer a nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído. A nossa velha natureza foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída. E assim não fôssemos mais escravos do pecado. Isso é algo que nós precisamos crer. Lucas capítulo 3, verso 7, ali João Batista está dizendo também a mesma coisa em relação à humanidade pecadora, a natureza do ser humano. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Lucas 3, verso 7. Dizia a multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras. João Batista não está xingando ninguém. Ele está detectando, pela revelação da palavra, pela palavra de Deus, a natureza da multidão, a natureza do ser humano, que é uma natureza de serpente, tem veneno. Raça, ele usou a palavra raça de víboras. Ele está detectando, identificando essa natureza nas pessoas. É uma natureza perigosa. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? A ira que está para vir é o inferno. Quem vos ensinou a fugir da condenação do inferno? Com esta natureza, o ser humano não tem um bom destino. Não adianta. Aqui está o engano de muita gente. Qual é o engano que João Batista está identificando aqui? João Batista está dizendo o seguinte: vocês são portadores de uma natureza de serpente. Como escapareis da condenação do inferno? Como que vocês vão escapar do inferno se são portadores de uma natureza pecaminosa, natureza envenenada? Como? O engano é achar que pode escapar do inferno sem nascer de novo, sem morrer e ressuscitar em Cristo, sem trocar a natureza. É o engano, irmãos, é o engano. Quantas pessoas estão achando que vão escapar do inferno? Não morreu,
É o que disse o Lula no seu embate. Ele disse assim: quiseram matar a jararaca, mas bateram no rabo, não bateram na cabeça. A jararaca está viva. Só que Deus bate na cabeça da jararaca. E a jararaca é o Lula, é o Carlos, é o Emerson, é o Vavá, é o Rabelo, é a humanidade inteira. Então, Deus não bateu no rabo, Deus bateu na cabeça. Jesus Cristo na cruz esmagou a cabeça da serpente. Não é só a cabeça da serpente Satanás, mas também a cabeça da prole de Satanás, da natureza pecaminosa, naquela cruz. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem está dizendo aqui é o Senhor Deus, que eu acredito que é Cristo, que está dizendo aqui. Cristo antes da sua encarnação. Ele está dizendo aqui. Aqui está o Evangelho de Deus. O próprio Cristo está pela primeira vez anunciando o Evangelho e anunciando ao próprio Satanás. Aqui está dito que a semente da mulher, que é Jesus Cristo, seria ferido no calcanhar. Aqui é uma referência à morte dele na cruz. E a cabeça ferida de Satanás, a cabeça ferida é uma referência à obra de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele foi ferido no calcanhar, ele feriu a cabeça da serpente. O Senhor Deus anunciou ao próprio Satanás a destruição do pecado e o golpe fatal na cabeça da serpente por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. Deus escolheu a cruz do Calvário para colocar o seu Filho com a finalidade de destruir o pecado, crucificar o pecador com Cristo e quebrar ou esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Por isso, Satanás tem tanto ódio da cruz de Cristo. Deus falou para ele. O próprio Cristo está dizendo para ele. O Cristo que haveria de vir, se encarnar, nascer nesta terra, ele iria pegar Satanás. Alguém promete você, alguém diz para você: eu vou pegar você, vou quebrar sua cabeça. No primeiro encontro, você vai ficar esperto, você vai ficar focado na pessoa. Satanás, irmãos, ouviu do próprio Cristo: eu vou quebrar a sua cabeça. Aqui uma referência à cruz. Então, a partir daquele momento, Satanás, ele começou a trabalhar de maneira muito intensa contra Cristo. Ele tentou impedir Cristo vir a esta terra. Cristo é a figura sobre a qual se salienta toda a oposição de Satanás. Você sabia? A oposição de Satanás, o ataque de Satanás é contra Cristo e a sua obra na cruz. Não é um ataque necessariamente contra nós,
é contra nós por causa de Cristo, que é a nossa vida. Satanás, o seu ataque é contra Cristo, o seu ódio é contra Cristo e a obra da cruz. No final dos tempos, Satanás levantará o seu homem para governar este mundo com um programa totalmente contra Cristo. Totalmente. Será o anticristo contra Cristo, no lugar de Cristo, com um programa totalmente de oposição ao Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo. Todo o ataque do diabo visa a pessoa de Cristo e a sua obra na cruz. No primeiro momento, Satanás fez de tudo para impedir Jesus de nascer. Depois, tentou impedir que Jesus fosse para a cruz. Satanás queria matar Jesus. Satanás queria destruir Jesus. Satanás queria que Jesus morresse, mas não na cruz, porque na cruz ele iria salvar o ser humano e golpear mortalmente a cabeça de Satanás. Depois Satanás ainda tentou remover Jesus da cruz. Ele tentou remover Jesus da cruz, mas nada disso funcionou, porque ninguém e nada podia impedir o projeto cruz do Calvário se realizar. Nada. Jesus foi à cruz, fez a obra e tudo consumou. Agora, a obsessão de Satanás é esconder a obra da cruz de Cristo das pessoas. O desespero de Satanás hoje é esconder o evangelho da nossa morte e ressurreição com Cristo. O evangelho que também destruiu, quebrou a cabeça de Satanás. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Viram aí? Satanás faz de tudo para manter o Evangelho encoberto das pessoas. Estava comentando exatamente isso com a irmã do Antenor, que foi em casa nesta sexta. Ficamos algum tempo falando do Evangelho e eu falando da obra da cruz para ela e mostrando isso aí. Interessante que as pessoas, quando ouvem o novo nascimento, a mensagem da cruz, nossa morte, entende logo que é uma mensagem pouco pregada. Diz assim: é verdade, esta mensagem é pouco pregada, ela quase que não existe, a mensagem da cruz, a nossa morte com Cristo, quase que não existe, temos que pregar tal e tal. Só que isso não quer dizer nada.
Isso não quer dizer que a pessoa está sendo revelada, coisa nenhuma. Eu até digo para os irmãos que a grande acusação de Satanás contra nós aqui nesta igreja foi exatamente esta. A turma dizia para nós na cara, nas reuniões em que nós éramos convocados: esta mensagem que vocês estão pregando da morte de Jesus, nossa morte com Ele na cruz do Calvário, esta mensagem não está sendo pregada em lugar nenhum, só vocês. Então eles estão enxergando, só que não quer dizer nada. A mensagem tem que ser revelada dentro de nós. E vou dizer mais uma coisa para você: quando a mensagem da cruz é revelada dentro de nós, que nós experimentamos de fato a nossa morte com Cristo, experimentamos a operação diária da cruz em nós, a primeira coisa que surge é a seguinte: queremos pregar. Queremos pregar. A gente fica até ansioso para pregar para as pessoas, porque aí sim nós temos a revelação e queremos levar a mensagem, queremos pregar. Então, Satanás procura esconder das pessoas a mensagem da cruz, porque escondendo a mensagem da cruz, ele está ocultando também a sua derrota e a salvação que Deus tem para nós, a salvação para aquele que crê, sua morte com Cristo na cruz. Agora, Satanás age para que não seja pregado o evangelho da cruz, o evangelho do Filho de Deus. Cada dia o evangelho fica mais escasso, mais difícil de se ouvir. A cabeça da serpente está esmagada pelo golpe do Calvário, mas ainda mexe o rabo, a cauda da mentira e do engano. Quando você dá umas cacetadas em uma cobra, você mata ela, ela já está morta, mas ela mexe o rabo. Por algum tempo ela mexe o rabo. Ela mexe o rabo. Satanás é assim, irmãos. Ele está vencido, derrotado. A cabeça da serpente está esmagada pelo golpe do Calvário, mas ainda mexe o rabo, a cauda da mentira e do engano, e onde acha espaço, ele entra com o seu engano. Filipenses capítulo 3, verso 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
Filipenses 3, verso 18. O diabo está sempre tentando se livrar da cruz de Cristo. Ele não conseguiu impedir que a cruz acontecesse, mas tenta espalhar outro evangelho que nada tem a ver com a cruz. Satanás não se importa que as pessoas saibam que Jesus morreu na cruz, mas procura desesperadamente esconder que nós morremos em Jesus na cruz. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, verso 14. A obra da cruz consiste na morte de Cristo e na nossa morte em Cristo para o pecado. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Foi o que disse o apóstolo Paulo em Romanos 6, verso 11. Satanás procura ocultar a mensagem da cruz, porque ocultando a mensagem da cruz, está também ocultando a sua derrota. Ele já foi destruído, já foi derrotado na cruz do Calvário. Satanás sempre ataca Cristo e a sua obra na cruz, porque a cruz representa a sua derrota, a solução para o pecado e a garantia da nossa salvação eterna. Mas Satanás não faz isso sozinho. Ele tem a ajuda dos seus comparsas, os inimigos da cruz de Cristo. Satanás é o inimigo da cruz de Cristo, o inimigo maior. Só que tem os inimigos da cruz de Cristo. O mundo, de modo geral, é aversivo à cruz de Cristo. Mas o apóstolo Paulo falou de falsos cristãos como os inimigos da cruz de Cristo. Como que eu sei que Paulo está falando de falsos cristãos? Porque ele disse o seguinte: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São muitos e andam entre nós. Se andam entre nós, então é gente do nosso meio, é gente do meio do cristianismo. São pregadores, mestres, pastores, professores, teólogos e tem muito mais. Pregadores de um evangelho falso, salafrários, que prosperam se enganando e enganando os outros. Ali Babá, diabo e o seu bando. Ali Babá e o seu bando. E não são só 40 não, são muitos, disse o apóstolo Paulo. Aquele cantor, o Raul Seixas, Raul Seixas,
ele tinha uma música que dizia do Ali Babá e os 40 ladrões, e ele foi proibido, até ameaçado a ser preso, porque foi na época dos militares, e os militares entenderam que ele estava se dirigindo a eles. Mas aqui é um bando terrível, um bando terrível, Ali Babá e o seu bando, e são muitos, disse o apóstolo Paulo. A tática do velho Satanás é infiltrar o maior número possível de agentes secretos na Igreja de Cristo. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Judas, verso 4. Você pode depois conferir. Se quiser, em casa, tome como lição, leia a carta de Judas, um capítulo só. São 20 e poucos versículos. Paulo chora ao observar a pregação dessa gente. Paulo era um homem arrojado. Paulo não chorava à toa, não. Não vemos Paulo chorando, não. Ele não era esse pregador que chorava, ficava chorando por perseguição, coisas assim. Paulo era um homem duro na queda. Aqui ele fala em choro, ele fala de chorar. Paulo chora ao observar a pregação perversa dessa gente, e é de chorar mesmo, vendo as multidões sendo enganadas por esse bando de ímpios, perversos, corruptos, pervertidos, depravados, enganadores, vigaristas, trapaceiros, cujo destino é a perdição. Eu não sei você, mas Paulo chorava ao observar a pregação dos inimigos da cruz de Cristo. Essa pregação que está por aí. O inimigo da cruz de Cristo não quer nada com o Evangelho, e pregá-lo está fora de cogitação. Satanás escala o seu bando para ocultar a mensagem da cruz, para que os pecadores não sejam salvos, crendo a nossa morte e ressurreição com Cristo. Irmãos, eu sei que Deus revela, e se Ele não revelar, nós não temos condições de entrar nessa mensagem, e a mensagem entrar em nós. Mas se os pregadores, os líderes das igrejas, os pastores, os líderes, pregadores em geral, pregassem a mensagem da cruz, muita gente iria receber. Você pode ter certeza disso, irmãos. Se o pastor de tal igreja pregasse o Evangelho, o povo ia receber. Muitos iam rejeitar, mas muitos iam receber. É porque não pregam. Eles não pregam. Eles são culpados, tá? Por isso
que o cacete, por assim dizer, está descido na cabeça dos líderes das igrejas. Pode ler a palavra. Deus pega pesado com os pregadores que não pregam o evangelho de Deus. Alguns até pregam que Cristo morreu na cruz, mas não pregam que nós morremos com Cristo para o pecado. Muitos pregam que Jesus morreu na cruz, mas não pregam que nós morremos com Cristo. Então, não adianta nada. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo morto por nós, nós mortos em Cristo, e Ele vivendo em nós a sua vida justa, santa e com todo o recurso que Ele tem. Se for menos do que isso, não é o Evangelho do Filho de Deus. Você já creu sua morte com Cristo na cruz? Você está de fato liberto do pecado? Cristo vive em você? Caso não, então creia. Creia e não seja um comparsa dos inimigos da cruz de Cristo. Creia e anuncie esta mensagem para as pessoas. Amém?